Muitas pessoas acabam se entregando a intensas jornadas de autoconhecimento, seja com cursos, com imersões, com a utilização de substâncias químicas, muitas vezes, né? Com o desejo de revelar uma suposta essência escondida, acreditando que apenas ao desvendar qual é essa essência, eles poderão viver de forma autêntica. Nada contra quem faz esse tipo de coisa, tá, gente? Mas o que a gente está propondo agora é refletir um pouquinho sobre essa ideia. Aliás, ideia não, né? Em muitos casos já é uma crença mesmo. A crença de que em algum lugar profundo dentro de nós existe uma essência verdadeira, uma identidade oculta que precisa ser descoberta. O que nós sabemos, inclusive por intermédio da teoria psicanalítica, da hipnose, de outras ferramentas de acesso ao inconsciente, é que esse tal de inconsciente, ao contrário do que muitos imaginam, não é uma caixa trancada cheia de segredos inalcançáveis. Longe disso. Na verdade, ela está sempre se expressando, o tempo todo se expressando. Exatamente. Isso é interessante que o Edgar está falando, né? Os pensamentos reprimidos, os desejos ocultos, as inclinações que evitamos conscientemente, tudo isso está constantemente emergindo. Só que nós não percebemos porque eles se manifestam de forma disfarçada, né? Eles se camuflam. Nós acreditamos que tudo isso fica enterrado lá no inconsciente, no subconsciente, como tesouros à espera de serem desenterrados. Mas, na verdade, gente, não é bem assim. Eles estão presentes, ativos, manifestando-se nas entrelinhas das nossas palavras. Eles estão ocultos nas nossas ações e nos nossos gestos, no nosso comportamento diário. Basta termos um pouquinho de coragem e observar o que a gente sempre escolhe. São nas nossas escolhas que conseguimos perceber o que está oculto, o que está obscuro, lá no nosso inconsciente. Né? Qual o padrão que eu venho repetindo? Quais as escolhas que eu tenho feito? Vamos dar um exemplo bem simplório, mas que pode ilustrar bem como isso acontece. Imagine uma pessoa que sempre teve o desejo de empreender e criar o próprio negócio. No entanto, essa pessoa cresceu ouvindo a sua família dizer que ter emprego fixo é o mais seguro, é o único caminho para se ter estabilidade e sucesso. Mesmo com ideias inovadoras e um desejo profundo de ser independente, ele acaba reprimindo essa vontade e opta por uma carreira estável, trabalhando por anos em uma empresa tradicional. Percebe a escolha, gente? Para que a pessoa que sempre teve o desejo de empreender opta por trabalhar numa empresa tradicional? Pois é, e essa repressão do desejo de empreender começa a aparecer de maneira indireta. Ela se vê constantemente frustrada em seu trabalho, reclamando da falta de autonomia, ou reclamando de como as coisas poderiam ser feitas de forma mais eficiente se as decisões estivessem nas suas mãos. Muitas vezes a pessoa critica os colegas que arriscam abrir mão do seu próprio arriscam abrir os seus próprios negócios, né? Deixam a empresa, vão abrir seus próprios negócios, dizendo que esses caras vão quebrar a cara, não vão conseguir, que é muito arriscado e que é irresponsável deixar um emprego, né, Exato, é isso que estável, acontece. entre aspas, para poder abrir um negócio. E essas críticas e frustrações frequentes são, na verdade, o quê? Reflexos do desejo reprimido de ser o dono do próprio negócio. Pois é, o que ela critica nos outros é o que ela secretamente gostaria de fazer, mas se sente impedida por causa das crenças que ela internalizou. Assim, essa repressão se manifesta em julgamentos e insatisfação no trabalho, embora o verdadeiro conflito esteja de fato de ela não conseguir o caminho que ela realmente deseja. Tem uma metáfora que o Freud usou em uma das suas palestras, muito bom para ilustrar essa ideia de que nunca conseguimos esconder o que nós acreditamos estar oculto. Ele fala que isso é o mesmo que, entre aspas, tentar esconder o corpo de um pássaro morto dentro de uma gaveta. Por mais que o corpo esteja fora da vista, o cheiro da decomposição irá eventualmente revelar sua presença. O que foi reprimido sempre retorna, gente.
seja nos nossos sonhos, nos lapsos de fala ou nas atitudes que adotamos de maneira automática. Isso mesmo. Dessa forma, nossa verdade está sempre nos rodeando, falando conosco o tempo todo, mas em uma linguagem que muitas vezes não queremos ou não conseguimos interpretar, porque temos medo, né, de nos olhar internamente. Não temos coragem de nos autoconhecer. A partir dessa perspectiva, a ideia de que existe uma essência verdadeira escondida dentro de nós começa a perder sentido, percebe? A nossa essência não está trancada num baú recôndito, esperando que um longo processo de autoconhecimento seja capaz de abri-lo e revelar. Nada disso, né? Muito ao contrário. Ela está ali à vista, sendo expressa em tudo que nós fazemos, dizemos, pensamos, mesmo que de forma indireta ou de forma simbólica. A dificuldade não está em encontrar essa verdade, mas em ter coragem de olhar para ela de frente. E por que precisamos ter coragem? Porque são partes da nossa psique que consideramos inaceitáveis, vergonhosas, inadequadas. E por isso nós a empurramos lá para o inconsciente, para baixo do tapete. O inconsciente guarda aquilo que nós não estamos preparados para olhar. Porém, tudo está lá. A partir do momento que você se encoraja, né, arregaça as mangas e está disposta a olhar e fazer o que tem que ser feito, não há mais razão para guardar no inconsciente. E a consciência se expande, porque tudo vem à tona. E é por isso que muitas vezes os processos que acontecem de elaboração no consultório podem demorar, né? Não demora porque é complexo você acessar, chegar nesse lugar, mas sim porque as pessoas não estão dispostas a olhar de frente para o problema. A resistência atua o tempo todo. A resistência aparece, né? Não é fácil olhar para a sua sombra, não é fácil olhar para aquilo que foi há tanto tempo reprimido. Exato. E isso faz com que muitas vezes a gente vá protelando dentro do processo terapêutico aquilo que de fato interessa, aquilo que de fato importa, né? Só que sim, esse também é um tempo valioso, porque a pessoa tem que estar preparada para olhar. Não adianta, se você chegar e encarar de frente a sua sombra sem estar preparado para isso, pode ser muito pior. Vai ser pior, porque exatamente, gente, cada um tem seu tempo, né? Tem o seu momento. O importante a consciência vai vir à tona, né? A consciência que a gente fala, a consciência é maior. Uma hora ela aparece. Pois é. E diante disso, é importante a gente deixar claro, o processo de autoconhecimento não é uma jornada de descoberta de algo escondido, né? Mas, antes de tudo, é uma aceitação do que está presente. É aprender a reconhecer e integrar essas partes que nós mesmos, essas partes que fazem parte de nós mesmos, né? Que preferimos manter a distância, que a gente não quer revelar, né? Jung argumenta que a verdadeira individuação, ou seja, o desenvolvimento de uma personalidade completa e saudável, só é possível quando confrontamos e integramos a nossa sombra. Olha só, no que eu falei, né? Ó Jung, confrontamos e integramos, não está excluindo. Não se trata de negar ou combater esses aspectos sombrios, mas de reconhecê-los como parte integrante de quem somos. Na psicanálise, temos um conceito interessante de transferência e contra-transferência. Durante o processo terapêutico, o paciente frequentemente, como o Edgar estava falando, projeta no analista sentimentos e expectativas que, na verdade pertencem a figuras importantes do seu passado, né? Um exemplo muito comum que aparece basicamente, né, em todos os traumas, todos os casos, é a figura dos pais. Então, e esses pais, o que aconteceu, né, na nossa vida, ficou tão ali guardadinho e a gente se sabota o tempo todo, não permitindo que isso venha, que isso seja revelado, né, por proteção, para não sofrer. Mas por mais que você guarde, não tem jeito. Esses sentimentos reprimidos encontram maneiras de se expressar. E através da análise dessas projeções que o paciente pode começar a tomar
consciência do que estava anteriormente inconsciente, né? E à medida que isso vai acontecendo, ele vai encontrando caminhos para melhorar. A verdadeira essência, nesse sentido, é algo que está presente, ou melhor, algo que sempre esteve presente, mas de maneira distorcida, de maneira projetada. O grande problema é que a resistência em aceitar essa verdade torna esse processo longo e às vezes bem doloroso. O tempo que leva para alguém, no contexto da psicanálise, reconhecer seus desejos reprimidos, medos e impulsos é longo porque, como eu disse, envolve encarar aspectos de si mesmo que não são fáceis de admitir. Isso é natural, né? Esse é o processo. Ninguém gosta de pensar em si mesmo como alguém guiado por impulsos que são o oposto daquele que ele conscientemente acredita. Pensa em se ver como o contrário da sua autoimagem que você idealizou. Esse confronto é doloroso, mas é necessário para o crescimento. Quantas pessoas não falam, né? Não, eu não desejo isso, eu não quero ser assim, mas é exatamente assim que você é. Né? Ao olhar para o que fazemos, nós dizemos, se a gente olha para o que nós fazemos, olha para o que nós falamos, pensamos, ao olhar para as escolhas que nós estamos fazendo, nós podemos começar a desvendar essas verdades ocultas. Então a jornada não é sobre cavar fundo para encontrar o tesouro escondido, é sobre desenvolver a coragem de olhar para o que está na nossa frente, aceitando que somos, em muitos sentidos, o reflexo de tudo que nós reprimimos, evitamos e negamos. Presta atenção, gente, é o reflexo de tudo que reprimimos, evitamos e negamos. A verdade está nas pequenas coisas, nas reações que nós temos, nos julgamentos que nós fazemos, nos lapsos de fala que nos escapam, está na forma como nos relacionamos com o outro, como respondemos ao sucesso e ao fracasso, como lidamos com o amor, com o desejo. Ao invés de procurar uma resposta nas, entre aspas, profundezas inexploradas do ser, talvez a chave esteja em simplesmente abrir os olhos para o que já está gritando para ser visto e ouvido. Em resumo, gente, a nossa verdade, aquilo que somos em nossa totalidade não está oculta. Está se manifestando a todo tempo, naquilo que estamos escolhendo, naquilo que estamos pensando, naquilo que estamos fazendo, naquilo que estamos vivendo diariamente. Quando fizer uma escolha, pergunte, para que eu fiz essa escolha? Comece a perceber o que está por trás das escolhas. O desafio é aprender a enxergar isso. E mais ainda, ter a coragem de aceitar o que encontrarmos e escolher ser diferente. Esse é o verdadeiro trabalho do autoconhecimento. A contínua e corajosa aceitação do que nos tornamos e permitir que a nossa verdadeira consciência venha à tona. Que a luz do Criador resplandeça e brilhe em nossas vidas. Que possamos usar a fonte infinita de amor, de luz que nós somos e cocriar uma vida de bênçãos, de facilidades, de milagres, compartilhando com os outros e com o mundo a nossa luz. Querido ouvinte, sábado que vem, 12h30, a gente volta. Volta. Se você quiser mais conteúdo como esse, você entra em contato com a gente pelas redes sociais, no @ElianeBim ou @EdgarBim, os dois do Instagram, ou no YouTube, pelo BIM91, BIM91. E se você quiser entrar em contato com a gente para agendar uma consulta de psicanálise, de hipnoterapia ou de constelação familiar, manda uma mensagem pelo WhatsApp. O número da Eliane é o 11 98420 9959, 11 98420 9959, e o meu número é o 11 97563 3113, 11 97563 3113. Até sábado que vem. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana.